Bom dia, boa noite, Shavuot Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now. Pergunta da semana é: no que investir? Onde investir? Tá ligado com a Parashá dessa semana, a Parashá de Beshalach, e baseado no Likutei Sichot, o livro de Sichot do Rebbe, volume 21, começando um novo volume, Beshalach, a primeira Sirá de Beshalach. A pergunta está ligada o tema da Parashá, depois da abertura do Mar Vermelho, que é o tema principal dessa Parashá, onde acontecem muitas coisas. Está ligado com o Pasuk, Vaisá Moshe et Israel Yamsuf, depois que o povo passou pelo Mar Vermelho, teve Shirat Hayam, o cântico de louvor, a saída do Mar Vermelho, que a gente fala todo dia na Tefilá, Aziashir. O povo estava tão entretido, ocupado, envolvido em pegar o ouro e a prata que começou a aparecer nas margens do rio depois que os egípcios foram afogados, e estavam tão envolvidos e ocupados com isso que não queriam parar. E Moshe, a linguagem é que Moshe os levou do Mar Vermelho, o povo de Israel, mas Issá está ligado com levantou, elevou, de Nassó, da Parashat Nassó, e também de Linsou, de viajar, fez viajar. Está em Shemot, capítulo 15, versículo 22, e Urash explica que Vaisá Moshe, ele grifa essas duas palavras, que ele fez com que eles viajassem contra a vontade deles, que por eles estavam ocupados, né, envolvidos com os ouros que os Mitzrim, eles junto com os seus cavalos tinham se afundado no mar, e começou a aparecer não só o ouro, a pedra e os utensílios e os adornos de ouro e de prata e as pedras preciosas deles começaram a aparecer, e os israelenses estavam tirando do mar esses valores, esse ouro e prata, pedras preciosas, e perceberam que era muito grande o botim, o que sobrou do que aconteceu com os egípcios no Mar Vermelho, no Yam Suf, foi tão grande, mais do que o que eles pegaram em Mitzrayim, segundo o mandamento de Hashem, né? Daí a gente sair, que foi a promessa que a gente para Abraão Avinu, que a gente sair com Rehush Gadol, ia sair com grande riqueza, com grandes materiais, né? Grandes valores. Então a gente vê que a Parashá, e esse caso está ligado com ouro e prata, e daí a gente vai trazer aqui para baixo, para esse mundo, mais ligado a essa Parashá, também está ligado com Yud Shivat, com Bat Elegani, com a ideia de trazer a Shekhinah, Hashem, para esse mundo, e está ligado até a parte mais baixa desse mundo tão baixo, de Rabatartonim, justamente uma moradia aqui embaixo, e está ligado com o tema de onde investir, se é justamente na parte mais material, mais mundana, mais física, mineral, né, que é o reino mais baixo que tem aqui desse mundo. E onde quais são os critérios para investir? Isso a gente vai aprender justamente como é o Derer sagrado, o caminho sagrado do Rebbe, de trazer as coisas para a gente de uma forma palpável, aqui embaixo, né, do infinito para o máximo do finito, que aí mostra o quanto que é grande o infinito, que ele não se limita ao que é elevado e nobre e erudito, mas também consegue se transformar na linguagem mais simples. Então, a questão para aplicar para o nosso dia a dia, aqui embaixo mesmo, na parte mais baixa, inclusive, investimento está ligado com a parte mais material, tanto dinheiro quanto ações, né, bolsa, empresas, tudo é muito material, muito mundano, né, em comparação com a Torá tão elevada e profunda. Então temos várias opções boas. É isso que implica na necessidade de saber escolher.
Porque, em princípio, quando tem várias opções são boas, toda escolha é uma renúncia, é uma frase que tem a sua sabedoria. Então, se tem várias opções boas, fica mais difícil de escolher, porque todas elas são boas. A gente vê aqui, já contando o punchline, o rap, a mensagem final, a questão entre Moshe e o povo era uma discussão sobre onde investir. Moshe tinha uma opinião sensata, clara, válida, boa, da opção que ele tinha para investir, e queria que o povo usasse essa opção para investir, e o povo estava entendendo que o mandamento para investir era diferente do que Moshe estava mandando. Então, por isso que eles estavam ocupados com o investimento deles, que era no ouro e na prata, e pedras especiais dos egípcios que estavam disponíveis para eles, e era muito grande, muito maior do que tinha sido na saída do Egito. Então eles estavam ocupados investindo nisso, e Moshe falou, não, o investimento agora é ir para Matan Torá, ir para Geulah, ir para Eretz Israel. Então a gente vai aprender aqui com os ensinamentos do Rebbe, e a gente pode aplicar no nosso dia a dia, aonde justamente aplicar e investir. O primeiro ponto é investir num objeto, em algo que melhora, que cresce, que se eleva. Isso a gente aprende também de outras parashot, com Yitzhak, por exemplo, como ele conseguiu tanto lucro, assim, tanta riqueza no investimento que ele fez, e geralmente é uma lei que funciona mesmo, né? Aquilo que se reproduz, aquilo que está crescendo, que está num bom momento, né? Inclusive, se pensar bem, né, quando uma ação está em baixa, você consegue levantar, e aí você tem um lucro muito maior. Quando ela está no máximo, você comprando, você pode ter um lucro pequeno com que ela for crescer, ou pode até decrescer. Quando está embaixo, tem mais chance dela, né, não descer mais e só subir. É óbvio que tem que ter esse potencial, essa indicação, o fundamento que ela vai crescer. Isso a gente aprende que o povo escolheu a riqueza dos egípcios para investir, e não, nesse momento, em ir para o recebimento da Torá, porque Moshe, Hashem indicou claramente para eles que, através da gente, do povo, recuperar, investir e se ocupar com o ouro e a prata do Egito, a gente estaria salvando o Egito, através do resgate, literalmente, né? E se fala resgate em relação a resgatar as ações, etc., dos resgates do ouro do Egito, a gente estava Venitsaltem et Mitzrayim, que vocês vão salvar Mitzrayim. A gente vai fazer com que isso se eleve a partir do uso bom para Kedushá. A gente vai estar refinando aquilo que está enterrado lá embaixo e fazendo com que isso se eleve para o sagrado. Então a gente vai estar salvando os egípcios, o ouro, tudo que eles usaram para coisas negativas, a gente vai estar transformando para coisas positivas. E isso é a missão que a gente pode fazer. E por isso que a gente está aqui embaixo para poder fazer isso, porque é a gente que tem que se envolver com isso. Um exemplo claro que quando a gente dá tzedakah, a gente está pegando aquele dinheiro que foi obtido com suor, lágrimas e sangue, com dificuldade, com sofrimento, com envolvimento, e fazendo com que aquilo seja usado para uma coisa positiva. Então a gente viu aí a primeira opção, que algo que melhora e que cresce, e que se eleva e que se salva através disso. O segundo ponto, que é no curto prazo, que está na porta, que está claramente ali disponível, acessível, pronto para a gente chutar para o gol, como se diz em português aqui no Brasil. E o exemplo é a diferença do investimento do povo, que o curto prazo, o mandamento que se tinha era para justamente usar o ouro e a prata que estava ali agora, que era aquele momento, pega o que está disponível, Raparain, enquanto que Moshe estava seguindo a linha que o principal objetivo é Matan Torá e Betorá e a Geulah e chegar em Eretz Israel. O povo pensa, no curto prazo é aqui agora. Matan Torá vai ser na sequência. Agora o que a gente pode fazer, que não tem como perder a oportunidade, né, é o cuja oportunidade, o curto prazo é o cuja oportunidade que a gente tem agora disponível, e pode ser que amanhã a gente não tenha, então compra agora. Agora tem um momento propício, compra agora, depois pode se arrepender que não vai ser mais um momento. Então a gente viu que melhora, que cresce, que tem essa ideia do curto prazo, que é para fazer agora, aqui e agora, isso vale, mais do que tem só oportunidade depois.
O terceiro, que está ligado com a missão, com o mandamento, com a shlichut, com o que a gente tem para fazer. Então, eles receberam claramente de Hashem. É óbvio que Moshe é o shluchot shel Hashem, é o emissário, o embaixador de Hashem, para dizer qual é o mandamento, mas o mandamento que a gente recebeu de Moshe, que veio de Hashem, era a gente sair com o Nehush Gadol, que era a gente pegar o máximo possível. E a gente percebeu, então, que no Yam Suf, como tinha tanto ouro e prata, que mais ainda do que tinha na saída do Egito, que a gente não completou a missão, faltava ainda completar, que a gente vai ver na sequência, mas então a missão ainda era essa da gente, não estava valendo, não estava dessa missão. Então, isso é a prioridade de investimento, o que está dentro da missão, do mandamento, da ordem, do que a gente tem que fazer. Então, melhora, cresce, no curto prazo, está dentro da missão, está dentro do objetivo, dentro do mission statement, da visão da empresa, a visão nossa de vida, é a prioridade, então é nisso que a gente tem que investir. A gente pode ver vários desdobramentos disso. Eu estava vendo um filme que teve no LinkedIn de um dos grandes participantes no LinkedIn que mostra lá as pessoas escolhendo com quem gostaria de jantar. Eu não vi, né? Só passei os olhos, estava vendo outras coisas de trabalho. Com quem gostaria de jantar, se pudesse escolher, entre os vivos e mortos. Aí eu vi um monte de opiniões estranhas, né? Assim, eu vi só as legendas, não estava vendo o vídeo todo, mas eu vi que no final, e essa é a mensagem principal, as crianças, os jovens, estavam escolhendo a família. O pai, a mãe, a família, mais que os amigos. Então isso é o principal, a prioridade. A gente tem que ter foco em investir no que vale mesmo, que é prioridade, não o que é passageiro, é aquilo que está ligado com o mandamento, com a nossa missão, com o objetivo geral da vida. Isso é o que vale a gente estar investindo. Inclusive também, não por acaso, é aquilo que melhora e que cresce e que vai se elevar, que está ligado com o curto prazo, que agora o que a gente tem em cada momento é esse o principal, é o presente, e essa missão geral. E também é o que vai nos dar insumo para a missão. Então tem a missão em si, né? E tem a matéria-prima, o insumo, o input, aquilo que a gente vai usar. Então o dinheiro não é o objetivo final, não é a finalidade, é o meio que vai nos ajudar a dar tzedakah, a fazer justiça, a fazer coisas boas para Hashem, dar educação para os filhos, e ter roupas de Shabbat, e ter comida kasher em casa. Isso é um insumo para a missão, é o meio para conseguir a missão. Então isso é um investimento bom também, porque também está ligado com aquilo que melhora e que cresce, porque ele é um meio para conseguir fazer com que cresça mais ainda. Então é um bom meio da gente entender onde investir. Tá? Repetindo, que melhora, que cresce, que está ligado com o curto prazo, é o que agora é a prioridade, que está dentro da missão do geral, é um insumo para fazer com que isso tudo seja possível, seja factível. E em quinto, que já acabou a validade da missão anterior. Aqui a gente pode entender tanto quanto o investimento, se não acabou a validade, então ainda está valendo, como eu falei, está dentro da missão ainda anterior, que era de pegar a riqueza do Egito para salvar o Egito, inclusive, e melhorar o Egito e os egípcios, tudo que tinha de festas divinas ali. E também, já tendo concluído, completado, aí já pode passar para a fase seguinte. Tem que dar sequência, não é para ficar parado. A gente para sempre. E está ligado a primeira, que é melhorar e crescer, então a gente vai passando e crescendo de fase em fase e avançando até chegar, né, na redenção final, que a gente já está se aproximando com Mashiach já agora. Então melhora, cresce no curto prazo, está dentro da missão geral, é um insumo para conseguir completar essa missão. Já acabou a missão anterior, então já pode seguir em frente para a próxima. E está ligado com almas, com pessoas, que é o fundamental, é um dos nossos propósitos principais aqui nesse mundo. E que não é só o mundo, a parte material, com a parte espiritual. Isso tudo a gente consegue investir, quanto mais investir em almas, porque almas conseguem produzir e fazer com que os nossos investimentos cresçam mais ainda, porque se multiplicam e vão em frente. Então, a gente viu aqui várias mensagens práticas que a gente pode fazer. O Rebbe vai dar um apanhado geral, e eu queria ler isso dentro para vocês, para entender, até com a linguagem do Rebbe, o quanto tem de profundo aí, porque ele consegue aproveitar
os dois tipos de investimento. Investimento que é justificável, que é o que o Am nem estava fazendo em relação à missão anterior de resgatar e elevar o ouro, a riqueza do Egito, e Moshe, que era a próxima fase, que decide para onde a gente tem que ir, como a gente tem que continuar avançando. Então, o Rebbe fala assim: Kasher Yehudi Asuk Beinan Mesuyam Shel Avodat Hashem. Quando um judeu está ocupado com um assunto específico, especial, no seu serviço de Hashem, Alav Lehashkia. Daí que tem um ponto que eu peguei como uma tradução literal, mas é isso, no fundo, que eu acho que é a aplicação prática para a gente, que quando a pessoa está com uma missão específica no seu serviço para Hashem, que tudo está ligado com o serviço para Hashem, ele tem que estar focado nisso, tem que investir nisso. Leshkia está ligado com shakua, com afundado, com envolvido a si mesmo, dentro, não é de uma forma externa, rissoni, não engajada. Tem que se engajar, tem que investir, tem que se dedicar, tem que focar, até o ponto de Mesrut Nefesh, de se entregar completamente com o seu meoderra, o Rebbe fala. É muito forte isso. Com toda a sua vitalidade, com o seu foco mesmo, com a sua vida, com toda a sua Bekol Korotav, com todas as suas forças, Bechol Meoderra, né, com o máximo que a pessoa tem, acima da medida e dos limites. Lemala, Memididá, Vagbalá, Kasha, En Makom, Lavadat Acheret, até o ponto que não tem como ele pensar em outra coisa, não tem partial time, não tem dedicação parcial, é dedicação full, total, absoluta. Até o ponto que a Mavar, ele passar desse serviço, dessa missão, desse mandamento para o outro, ele só faz se for contra a vontade dele, porque essa é uma questão que o Rebbe fala. Como é que pode que o Moshe força ao ponto de eles cederem contra a vontade deles? Mas não sabem que a gente teria que ir para receber a Torá, que teria que ir para Geulá, para a redenção, que não sabia ainda o que acontecia com os Meragelim, que não iam querer entrar e sair. Então estava o script, o roteiro, a sequência era a gente receber a Torá. Inclusive, antes disso, a gente estava tão ansioso por receber a Torá que teve Sfrat HaOmer, não pode esquecer, entre a saída de Pesach, passando por Kriyat Sur, que foi o 7º dia, até a gente chegar a receber a Torá, 49 dias, total 50 dias até Shavuot, receber a Torá, a gente estava contando progressivamente, porque a gente queria muito receber a Torá. Então essa era a missão principal. E depois a sequência seria Geulá completa. Moshe entrando em Israel, teria já a redenção do mundo inteiro. Esse era o programa principal. Então por que a gente estaria envolvido numa coisa de curto prazo, imediatista, ligada ao mundo material? O Rebbe fala que isso até o ponto de não poder pensar em outra coisa, porque essa era a vontade daquele momento, como a gente falou, com todos esses pontos do que investir, e nisso o povo estava investindo. No entanto, quando a gente recebe um mandamento, aí no caso fala do Shulchan Aruch, que é o Código de Leis Judaicos, ou de Ispastusa de Moshe Bechol Dara Vedara, a derivação, o Moshe Rabbeinu em cada geração em geração, que é o nosso Rebbe, e o Rebbe está falando sobre o Rebbe anterior, porque está claramente na semana ligado ao Yud-Shvat também. Quando o Rebbe da geração, o nosso Rebbe, nascido no Rebbe anterior, que agora ele fala que tem que parar com isso, como o Moshe Rabbeinu inicialmente nessa parashá, que ele fala Vaissá Moshe, Moshe levou o povo da atividade anterior, da missão anterior, que já tinha acabado a sua validade, para a próxima, e ele, o líder da geração, pode fazer com que a gente largue completamente algo e faça o contrário, que era estar parado, envolvido, afundado no ouro, agora é seguir em frente. Mas, completando aqui o Rebbe, ainda no mesmo parágrafo,
מצד אחד קיימת בו מלכתחילה התחושה שעבודת חטא היא בעל כורחו. No entanto, fica claro que deixar essa atividade que estava até agora, que é o investimento que estava até agora, que era até esse momento era dedicação exclusiva, era foco total, é contra a nossa vontade, porque a gente estava realmente envolvido nisso, engajado nisso. Porque a gente estava investido com nossa alma inteira e com todo o nosso ser para essa atividade anterior. Mas, por outro lado, e o Rebbe conclui aqui, tem que ter essa sensação que é contra a nossa vontade, mas que, justamente, contra a nossa vontade, nós vivemos. Porque a gente vive com o que é para fazer. O importante é a missão, não como que a gente está nisso. Que a missão seja feita. Se ninguém for fazer, a gente tem que fazer. Mesmo que tenha algum tipo de implicação nisso, a gente tem que começar lihiot, viver nessa nova atividade. Até que a gente esteja completamente, verdadeiramente envolvido nisso, acima dos limites e das medidas. Porque, já que isso é a vontade de Hashem, de verdade, completamente, em relação ao serviço anterior, que inclusive está expresso no que a gente falou, de ser contra a nossa vontade, de largar o que a gente está fazendo antes, mas a gente recebe isso com tranquilidade e com paz, porque essa é a vontade de Hashem. Então a gente já vê aqui, e concluindo, que a gente tem dois tipos de investimento. Um que a gente tem feito até agora, e a gente tem que estar envolvido, dedicado, e continuar crescendo, continuar fazendo, continuar se aperfeiçoando, continuar trazendo mais em Yodi. O Rebbe fala aqui, enquanto tiver mais um judeu, mais uma pessoa boa para a gente aproximar, ajudar, se envolver com ele, dar amor, dar bondade, dar generosidade, fazer tudo que a gente pode fazer para ajudar, para resgatar, para elevar, para salvar, devemos fazer. E isso é com dedicação total, investimento de estar fundado, entretido, envolvido, engajado, shakua, até o fim. Mas quando o líder de geração, como o nosso Rebbe está falando que agora já tem que abrir os olhos e ver que Mashiach está chegando, que agora o momento é de viver já com a redenção, já está com essa consciência que é divina, que tem dentro da gente, que a gente já está pronto para ver Hashem, o mundo inteiro ver Hashem. A gente tem que, justamente já tendo concluído esse trabalho de resgatar toda a riqueza que está ligado não só com o ouro e com a prata, com pedras preciosas, mas com todos os conceitos que a gente conseguiu elevar, falando aqui em português, por exemplo, falando de coisas do dia a dia, falando de investimento, de bolsa, de assuntos mundanos. A gente está resgatando, a gente está pegando todo esse tesouro, estamos elevando, e já tendo terminado isso, agora é a gente correr para o abraço, como se diz, e seguir em frente já com o Mashiach, que isso é o mais importante. Completamos a missão, completamos o álbum com todas as figurinhas, agora é correr para o abraço, para estar já com a Geulah, com o Mashiach, Now. Tudo bom para todos nós, vamos seguir o comando, a ordem do líder de geração, vai ser Moshe. Moshe está nos tirando agora já do Egito, Set Mitzrayim, e a gente do Yam Suf, que está ligado com esse mar do fim, né, de juncos, que é uma palha, mas que também está ligado com Sof, que é o fim da galuta, o fim do exílio. A gente vai se levantar já agora, estamos no Beit HaMikdash, com o Rebbe, se Deus quiser, já agora, tudo de bom para todos nós, Mashiach, Now.